Tá vendo esse museu pegando fogo aí? Então, não é o Museu Nacional de ontem, é o Museu da Língua Portuguesa em 2015. E esse outro, também não, é o Teatro de Cultura Artística em 2008. 2010 foi o Butantã. 11 foi o incêndio no Palácio da Praia Vermelha. 12 a Faculdade de Letras da UFRJ. 13 o Memorial da América Latina em São Paulo. 14 o Laboratório do Centro de Ciências de Saúde no Rio. 2016 a Cinemateca e a Reitoria. Em 17 foi o Alojamento Estudantil. E agora em 18 o Museu Nacional. Todos pegaram fogo, então não foi e nunca é por falta de aviso. Que o laudo conste que foi por mero acidente. Desculpa, não foi. Acidente é tsunami, terremoto, raio, chuva ou furacão. O que aconteceu no Museu Nacional é crime. Chocante, sem dúvidas. Inesperado, jamais. Escreva esse vídeo na madrugada do incêndio. Não consigo dormir. É como se todo o país queimasse. As notícias dizem que não há vítimas. Eu discordo. Houve muitas vítimas do passado. E entre as mortes a nossa Luzia, a primeira brasileira, foi vítima do descaso dos seus filhos do futuro. 13 mil anos de história na natureza. Não resistiu a 50 na nossa mão. Há uma sabedoria antiga que diz que uma pessoa ou um povo só morre de verdade quando ninguém mais tem a oportunidade de lembrá-lo ou acessá-lo. Tinham povos e espécies nesse museu que não existem mais e sua última memória estava ali. Agora, morreram para sempre. Triste o país que acha que pode sonhar com o futuro sem preservar o seu passado. E aí? Suave? Não, né? Eu não sei a relação de vocês com o museu, mas acho que qualquer pesquisador e áreas próximas da pesquisa de história ou biologia sentem a paulada mais vezes. Museu é fonte de pesquisa e sei lá, tô muito em choque. A gente nunca fala nada sobre museu, então agora a minha ideia é fazer um mix de história, reflexão e desabafo para entender como algo assim acontece no Museu Nacional, no maior acervo do país. E o pior é saber, vai continuar acontecendo. 6 de julho de 1818. A família real mal chegara ao Brasil e logo Dom João VI funda o primeiro museu brasileiro. O prédio não era esse de ontem. Esse, mais robusto e chique, inspirado no que havia de mais moderno na Europa, era simplesmente a casa da família real. O museu ficava na Casa dos Pássaros, no centro do Rio. Desde aquela época, o acervo já contava com obras raras. Para você ter noção, teve uma obra que veio escondida no navio da coroa portuguesa. Era a coleção de minerais de Werner, o fundador do estudo da mineralogia, que foi comprado por Dom João e que Napoleão pretendia roubar. Também tinha o meteorito de Benderó, encontrado na instituição desde 1888. O trono do rei africano de Adandozan, que foi doado em 1811 lá em Portugal. Enfim, a família real, que nadava em dinheiro, gostava ao menos de colecionar arte. Olha o Dompas no Egito aí comprando relíquias e múmias para o nosso museu. Com o Dompas, inclusive, a gente adquiriu muita coisa, como o manto do rei Kamehameha, o último rei nativo do Havaí, que fez amizade com Dompas quando fugia dos ingleses. Enfim, foi só em 1892 que o museu fora transferido para a Quinta da Boa Vista, onde estava até ontem. Isso aconteceu porque a proclamação da República e o exílio da família imperial queria apagar os luxos do Império, e o museu ocuparia esse lugar. E agora ele passava a se chamar Museu Nacional. Tá vendo como até no nome do museu tá cheio de marca da nossa história? Pesado e tudo queimado. No início da década de 20 e 30, o museu passa a ser entendido como símbolo do progresso da nação. E a pesquisa começa a ganhar espaço na Quinta da Boa Vista. Passamos, por exemplo, a ter laboratórios de química, e isso gerou um grande intercâmbio internacional. Em 25, o Einstein e a Marie Curie, em passagem pelo Brasil, fizeram questão de ir ao nosso museu. O local era sempre muito frequentado, obviamente, pelas elites, mas sempre referência da cultura nacional. Depois, nasceu a ideia de que o museu era uma instituição voltada para o povo. Entre 37 e 55, durante a administração da antropóloga Heloísa Alberto Torres, segue-se as ideias do governo Vargas, que buscou, de certa forma, investir na ciência nacional. Em 46, o museu passa a ser administrado pela UFRJ. Em 50, o último presidente do Brasil visita o museu. E sim, é isso mesmo que você ouviu. O último presidente a visitar o museu foi JK. E na ocasião, inclusive, ele parecia profetizar o futuro sombrio que vinha pela frente. Dizia ele que se o Brasil soubesse a grandeza e a riqueza do museu, não deixaria ele chegar nesse estado. Daí pra frente foi só resistência. Entre as indas e vindas o museu continua, e hoje rolava até força de vaquinha online. Mas são os trabalhadores apaixonados, os pesquisadores fervorosos, os restauradores guerreiros
é que, independente da gestão pública, mantinha o museu. Até ontem, o acervo era composto por cerca de 20 milhões de itens e resistia, sendo o maior e mais importante acervo indígena e uma das maiores bibliotecas de antropologia do nosso continente. Tinha departamento de paleontologia, geologia, antropologia, biologia, 400 alunos de mestrado, doutorado, acabou. Tudo. E não é derrotismo não. Objeto de pesquisa queimado não tem backup, não tem saída, não tem dinheiro que pague milhares de anos de uma múmia egípcia. Muitos talvez não entendam a dimensão do que é perder um museu e podem imaginar que isso é só velharia. Mas sabe por que pensam nisso? Porque nós não frequentamos museus. Museu tem muito mais do que isso. E engana-se quem acha que é perder o passado. Pense, por exemplo, numa espécie de animal rara, batizada e depositada nesse museu há 100 anos. A referência fica ali para sempre, para os povos do futuro estudarem. O museu, então, é o mais próximo do que podemos ter de uma viagem no tempo, para o passado e para o futuro. Imagina a própria Luzia. Perdemos não só o passado de 13 mil anos dela, mas todas as descobertas que o futuro poderia fazer sobre a Luzia e sobre nós. Entende o tamanho do dano incalculável e infinito que estamos passando? É passado, presente e futuro contaminados. Inclusive, vamos falar de presente. Que estado é que estava o museu? De competência do governo federal, o Museu Nacional, como até o Louvre, é público, e guardar patrimônio é estratégia nacional. Aliás, isso não é nem luxo, é lei. A Lei 11.904, que versa sobre o Estatuto dos Museus, onde a palavra preservação aparece 8 vezes. Na prática, porém, isso é bem longe da realidade. Sobre as verbas, a instituição vinha sofrendo cortes orçamentários há pelo menos 3 anos. Desde 2014, a verba de 520 mil anuais não chegava completa nunca. Sim, 520 mil, não 5 milhões ou 520 milhões. A verba anual para manter todo esse patrimônio era de 500 mil. Como comparação, olha o custo do ministro do STF por mês. Não é de embrulhar o estômago e se revoltar? No apartamento do Gedel, o político dos 51 milhões dava para manter o Museu Nacional por quase 100 anos.